And work. Copy. This configuration check's complete. Crew is ready for release and departure. Copy, Laurel. Thanks. NASA astronaut Laurel O'Hara just confirmed that the crew is ready for the release of Cygnus. Bem-vindo a todos e a todas, meu nome é Gustavo, sou host da NASA Tech Drive e hoje a gente está na live do Desatracamento da nave CYGNUS-19. Essa nave que leva suprimentos para a Estação Espacial Internacional e hoje ela vai estar desatracando da Estação Espacial Internacional no Canadá Army. E após ela vai queimar na reentrada junto com alguns dejetos sólidos da Estação Espacial Internacional. Essa nave é desenvolvida pela Northrop Grumman e quem paga para o lançamento ocorrer é sempre a NASA. Por conta de que ela não tem um sistema de reação um sistema de reação preciso para trabalhar no espaço, os dockings eles sempre são realizados com o Canadarm. Então a nave ela fica perto da Estação Espacial Internacional e após um astronauta capacitado para trabalhar com o Canadarm, que é um braço robótico, pega com o braço robótico e realiza o docking com ela. E após, leva com o braço robótico até a próxima porta para realizar assim o docking mesmo verdadeiro, para que seja retirado todos os equipamentos, experimentos e também alimentos que estão dentro da cápsula. Cerca de 9 minutos para o docking. Copy, starting step 3. As you just heard from capsule communicator Megan Harvey, we are go for Cygnus's release and departure from the space station. Então tivemos a confirmação agora de que a nave está pronta para o docking. E o undocking está previsto para ocorrer às 10 horas e 5 minutos segundo horário de Brasília. The release sequence is expected to begin at 7:05 a.m. Central Time, 8:05 a.m. Eastern Time. Conseguimos ver também o Canadarm, ou uma parte mesmo do Canadarm. Ele é um braço robótico muito grande, um dos maiores feitos de engenharia aeroespacial. Ele foi levado junto na construção da Estação Espacial Internacional e ele é crucial principalmente para spacewalks, que são caminhadas espaciais na Estação Espacial Internacional, e principalmente para o docking com naves Cygnus, já que elas não têm um sistema de reação muito preciso para acabar realizando esse docking, que são aqueles pequenos motores que ficam no foguete na cápsula, fazendo com que assim ela consiga chegar bem devagar e de uma forma bem precisa para o próximo porto para realizar o atracamento. This is a spacecraft that is built by Northrop Grumman and used to perform International Space Station cargo resupply flights under the Commercial Resupply Services contract. This is the 19th cargo delivery to the International Space Station by Northrop Grumman, hence why you will see this mission referred to as NG-19. Northrop Grumman names each Cygnus spacecraft in honor of an individual who was a pioneer in space exploration.
For NG-19, Cygnus is named in memory of Dr. Laurel Clark, who perished in the Space Shuttle Columbia accident. She was a NASA astronaut, medical doctor, United States Navy captain, and Space Shuttle mission specialist. This year also marked the 20th anniversary of the Columbia tragedy. Also, in September of 2013, marked 10 years since Cygnus made its demonstration flight. To date, Cygnus has delivered approximately 130,000 pounds of critical cargo, supplies, equipment, and experiments to the astronauts aboard the International Space Station. Cinco minutos para o undocking. 5 minutos e 40 segundos. Nós tivemos também ontem o undocking da cápsula Dragon na missão CRS-29. The spacecraft launched in August from the Mid-Atlantic Regional Spaceport Pad 1 on Wallops Island, Virginia. Essa cápsula Cygnus, também como foi dito, ela foi lançada em agosto desse ano e hoje ela vai estar realizando o desatracamento por conta de que ela não tem mais uma função para estar na estação espacial, já que toda a carga mesmo já foi retirada dentro do veículo e todos os experimentos estão sendo realizados. On its journey to the orbiting laboratory, the SS Laurel Clark carried approximately over 8,000 pounds of supplies, equipment, and experiments for the astronauts aboard the station. We just received confirmation from the mission control team here in Houston that we are about 5 minutes away from the release of Cygnus. Quatro minutos e 20 segundos pro undocking da cápsula Cygnus. Então, como eu também tinha dito, a Dragon ela realizou o undocking ontem, um horário parecido, a gente poderia dizer. Agradecemos Tropical Lapse por nos seguir na Twitch. Foi realizado o undocking ontem mesmo da cápsula Dragon, ela levando alguns experimentos, ela estava levando experimentos para a Estação Espacial Internacional, e daí junto com esse undocking ela estava levando alguns outros experimentos e diversas outras coisas para voltarem à Terra, onde a gente teria o Deorbit Burn, que seria a queima de desórbita, e após o pouso no oceano. A rigidized mechanism and a latch and umbilical mechanism. Once that release sequence has begun, those snares are going to open, which will extend the carriage of the latching end effector to release the Cygnus vehicle. We're going to see that separation as the Canadarm retracts away. So it's going to back away from Cygnus, and at that time, then Cygnus is going to conduct its departure burn. That is what is going to bring it away from the station. After that, we have 2 milestones. First, it's going to exit what's called the keep-out sphere. That's scheduled to take place at around 7:13 a.m. Central Time, 8:13 a.m. Eastern Time. 2 minutos e 30 segundos pro undocking. The keep-out sphere is an invisible line around the space station monitored by the flight controllers. Então, como eles estavam também dizendo, o Keep Out Sphere seria uma esfera, como eu também tinha dito ontem também sobre o undocking da cápsula Dragon. A Keep Out Sphere seria uma esfera imaginária que a gente tem ao redor da Estação Espacial Internacional, que apenas os controladores de missão, eles conseguem ver, ter um controle sobre aonde é essa linha mesmo, e nas queimas de desórbita, nas queimas depois do desatracamento, a gente vai ver a cápsula Cygnus, ela se distanciando da Estação Espacial Internacional e passando desse Keep Out Sphere.
dessa esfera, que seria meio que um local seguro para que a cápsula ela ficasse, para caso que ocorra algum problema, não afete nenhum dos astronautas que estão na estação espacial e nenhum dos equipamentos que estão na estação espacial internacional, incluindo painéis solares e diversos outros sensores que também estão fora da estação espacial internacional. Então a gente consegue ver o tamanho do braço que seria o Canadarm. Um minuto. Quarenta segundos. Our release window is open, and we are about 1 minute away from that release sequence being initiated. 20 segundos, esse seria o horário aproximado do undocking. Dez segundos para o horário aproximado. Estamos agora no horário aproximado do undocking. Faltando agora cerca de 3 seguidores pra gente bater a meta de 250 seguidores na Twitch. Station Houston on 2, proceeding with release. Copy. Release commanded. Esperando pro undocking. Copy, release commanded, and I have DMA blue. Copy. This is a live view on the end of the robotic arm looking at Cygnus. That release command has been initiated, so you are going to see you're soon going to see that separation of the vehicle from Latch blue. Copy. E-ridge blue. Open blue. Copy. Snares open. Begin monitoring for drift out. Undocking. Undocking está sendo realizado agora. E a Cygnus está se afastando da Estação Espacial Internacional. Essas câmeras, elas são câmeras a bordo mesmo da Cygnus, que vai acabar queimando na atmosfera. the robotic arm operator here in Michigan. Station, Penn has exited the lead. Go for back away. Copy. Proceeding with back away.
The robotic arm is now being maneuvered away from the cargo spacecraft. Então o Canadarm ele está se movendo para longe mesmo da cápsula. Então quem estaria mais se afastando do veículo seria o braço robótico. Assim fazendo com que a cápsula Cygnus ela se distancie mais da Estação Espacial Internacional. Houston Station, SSRMS to vehicle clearance approximately 1.5 meters. Copy. Nós podemos ver o Canadarm agora. Canadarm At 7:07 retraindo. a.m. Central Time, 8:07 a.m. Eastern Time. Cygnus was released from the robotic arm as the space station flies over the North Atlantic Ocean, approaching the west coast of Africa. Houston Station, we see Cygnus at 4.5 meters. We copy. Proceeding with departure commanding in step 4. Copy, and your go. Percas de sinais, uma perca de sinal temporária com as câmeras ESS é algo normal por conta da troca de satélites. We are in a normal and expected loss of signal or outage as the station flies around the Earth. Communication paths needs to transfer to each satellite. Right now, that data is being. Por conta de que a ISS está orbitando a Terra, a gente tem uma troca de comunicação entre satélites. Então, nessa troca de satélites que vão estar enviando as informações para o centro de operações da NASA, ocorre essa perca de sinal temporária, algo esperado. Agora as câmeras voltaram. Visiting vehicle mode depart. Cygnus depart commanded. Copy. E o Canadarm vai retraindo. Cygnus departure burn is in progress. Monitor departure burn, step 5 in 1.602. See step 5 and work. That departure burn is in progress. It's expected to last about 3 minutes. And it's going to push Cygnus out to that keep out sphere. That's our next milestone. Então agora a Cygnus ela iniciou o Departure Burn, onde alguns motores, pequenos motores, acabam realizando a ignição para fazer com que a nave Cygnus ela fique fora daquela esfera imaginária que eu falei, por conta de que é um local mais seguro para a cápsula ficar, para depois ela realizar a queima de desórbita e após queimar na atmosfera. We are about halfway through the burn. Cygnus just passed 50 meters from the space station.
Esse departure burn, ele é programado para ter uma duração de cerca de 3 minutos. Nós conseguimos já ver a Cygnus se distanciando da Estação Espacial Internacional. About 30 seconds away from the keep out sphere exit. Então essa esfera seria o Keep Out Sphere, essa primeira esfera que a gente consegue ver ao redor da Estação Espacial Internacional. Esse seria um local seguro para Cygnus ela ficar para queima de desórbita. Burn is complete. Cygnus departure burn complete. Perform step 6 in 1.602. Então o departure burn foi realizado com sucesso e os motores já foram desligados. Tivemos já essa confirmação. Step 6 complete. Copy. Thanks, Laurel. Então, oficialmente, a gente poderia dizer que o undocking já foi realizado com sucesso. Station Houston on 2 for Laurel. Cygnus has exited the 200-meter keep-out sphere. Thank you for your support. Então, a Cygnus... That was a beautiful release from up here. Congratulations to everyone on the ground who supported this mission. Então, a cápsula Cygnus, ela... Cygnus out front, and, it's beautiful. A cápsula Cygnus, ela já ultrapassou essa linha imaginária que seria o Keep Out Sphere. E com essa confirmação a gente já consegue dizer que o undocking foi realizado com sucesso, e com essa confirmação a gente já vai encerrando a live webcast por aqui. Agradecemos a todos vocês por terem sintonizado, agradeço a todo o pessoal da Twitch e do Instagram também, agradeço também, vamos abrir aqui, ele não colocou no chat The vehicle successfully conducted its departure burn, and it has now exited the keep out sphere. That's an imaginary 200-meter sphere that's centered on the International Space Station. You can see it here. Então, o Keep Out Sphere seria essa primeira esfera, e com essa confirmação de que a cápsula Cygnus ela já passou dessa primeira esfera, a gente já vai encerrando a live webcast por aqui. Eu agradeço a todos vocês por terem sintonizado, todo o pessoal da Twitch, todo o pessoal do Instagram, também principalmente ao Tropical Lap 6, que também começou a nos seguir nessa transmissão. Eu agradeço a todos vocês por terem sintonizado e até o próximo lançamento, que a gente vai ter um lançamento hoje. Esse vai ser uma das primeiras lives do lançamento da Firefly. Então, a Firefly vai estar realizando um lançamento hoje. Foguete bem parecido com o Falcon 9, ele tem cerca de 4 motores no primeiro estágio. Mas mais informações eu vou estar passando na live webcast, que ela vai ter uma previsão de início aí por 1 hora e 20 minutos, segundo o horário de Brasília.
1h20 da tarde. Agradeço a todos vocês por terem sintonizado e até o próximo lançamento. You say I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so bad. Swimming in the river stinks too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what you really want us. My darling, in fire. My darling, rose in fire. You're a liar. You say, my darling, rose in fire. In fire. You say, my darling, rose in fire. You're a liar. Shivers my spine so cold, so